Eu tô aqui hoje para falar de um assunto extremamente delicado, sério, polêmico também, mas muito importante, que é sobre o coronavírus e por que você não deve se preocupar. Eu evito gravar sobre esse tipo de assunto porque essas palavras são gatilhos para atrair pessoas de vários níveis de consciência. Então tem pessoas que só querem saber de fofoca ou de fake news ou querem ficar alimentando essa camada do medo. Mas eu também acredito que se esse vídeo chegou para alguém nesse nível de consciência é porque a pessoa precisa dessa mensagem. E eu não tô aqui para falar sobre dados, eu não tô aqui para falar de como você deve se prevenir, eu não tô aqui para falar sobre taxa de mortalidade. Porque eu não tenho capacidade para falar sobre isso, eu não sou médica, não estudo sobre vírus, bactérias, então esse não é o meu lugar de fala. Eu tô realmente aqui para falar com uma profissional e um ser humano que desenvolveu parte da consciência, que vive alinhada com a expansão de conhecimento e desenvolvimento humano, e além de estudar, eu vivo na prática essas mudanças na minha vida. Então, se você busca informação em números, aonde tá, se é pandemia, se não é, se espalhou, se tá na minha cidade ou não, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é realmente para quem quer cortar a manipulação mental e quer despertar, quer usar essa crise como uma oportunidade para enxergar o que está oculto, para enxergar os nossos desequilíbrios como ser, indivíduo e também como humanidade. Recentemente eu gravei um vídeo para vocês falando que é na diversidade que o espírito se revela, que são em momentos realmente de crise que a gente não esperava que a gente põe a nossa verdade para fora. E eu acho que o coronavírus está vindo realmente mostrar o nível de consciência que estamos como humanidade. Uma humanidade completamente desconectada, uma humanidade completamente despreparada em níveis psicológicos, mentais, emocionais e até realmente de saúde. Então, esse convite que eu trago para vocês hoje é para cada um olhar para si mesmo, para suas ações, para suas escolhas, e eu me incluo nessa. Esse vídeo inclusive é para mim, e para a gente também se olhar num termo mais amplo, num corpo maior, como seres humanos. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem e parem para pensar é como nós estamos num campo de manipulação, como a gente está frágil e suscetível a opiniões alheias. Então, o coronavírus em si, ele não é nada mais do que uma gripe nova. Só que por ele se espalhar com muita facilidade e com toda a carga que a mídia colocou de falar muito sobre isso e colocar um terror em cima das pessoas e as pessoas espalharem mais fake news na internet, aconteceu que uma simples gripe que poderia passar desapercebida, né? Porque a gripe normal mata mais pessoas que o coronavírus. A gente criou uma casca, criou um rótulo nessa pandemia e a gente não parou para pesquisar, a gente não parou para olhar os números, a gente não parou para realmente ver as estatísticas, a gente não parou para realmente ver que o jeito de cuidar do coronavírus é como a gente deveria se cuidar sempre de qualquer gripe. Então, a gente está muito sensível à opinião externa e isso tira completamente o nosso poder pessoal. A gente vai, às vezes, sei lá, num médico e ele passa um diagnóstico que, ok, tá correto, mas o prognóstico, né, o que vai acontecer depois com aquilo, a gente pega como uma verdade absoluta e a gente nem para refletir, a gente nem para usar o nosso poder pessoal e mudar aquela realidade. A gente só fala, tá bom. Então vem o governo, vem a mídia e fala, pá, é uma coisa séria, pá, é uma coisa grave, e as pessoas, ao invés de pesquisarem, ao invés de se trabalharem, ao invés de verem o que é possível ser feito, elas piram. Então, o que a gente pode ver é realmente um surto de medo, de pânico, de falta de inteligência emocional da humanidade. Então, uma informação chega pra gente hoje em dia, a gente não se questiona mais. E isso é uma coisa que eu bato na tecla nesse canal, no meu Instagram, nos meus atendimentos, nas minhas mentorias, nos meus cursos. Questionem tudo, questionem o que eu, Gabi, falo para vocês, questionem os seus próprios pensamentos, questionem as crenças que vocês têm, o que as pessoas que estão ao seu redor falam. Questione, porque sem questionar a gente fica na camada do superficial. E esse é o principal caos que essa crise está causando. Não é nem a gripe em si. O pior vírus que a gente está acessando como seres humanos é a ignorância da nossa sabedoria interior.
é a ignorância do nosso poder pessoal. Então a gente recebe uma informação e a gente já surta. E um dos motivos da gente surtar é o egoísmo. Porque a gente vê que tá acabando o álcool em gel, a gente não tá com sintoma nenhum, mas a gente já quer ir no mercado, comprar 20 álcools em géis que a gente não vai nem usar, mas a gente não pensa que talvez uma outra pessoa precise. A gente pensa em quê? Na gente. Tem hospitais que precisam da máscara que é utilizada contra o coronavírus para cirurgias específicas que não tem mais a máscara, porque a população está comprando de forma desequilibrada. Não tem leitos nos hospitais e não só por causa do nível de pessoas infectadas, mas por causa do nível de falta de consciência e consideração humana. Então tem pessoas que não estão nem com sintoma e estão indo no hospital, estão ocupando o espaço de uma outra pessoa por nada, por egoísmo. Então esse é um chamado muito grande para a gente parar de pensar só na gente, para a gente ter mais empatia, para a gente ter mais compaixão, para a gente pensar no outro. Eu, por exemplo, acabei de voltar da França, faz 2 semanas que eu voltei de viagem e alguns dias atrás os Estados Unidos fechou qualquer entrada de pessoa da Europa. Eu poderia estar pirada falando, meu Deus, mas eu encontrei com um italiano, a Itália tá em crise, eu viajei de trem, eu andei de avião, eu vou pro hospital porque eu vou. Não, gente, não faz sentido. E são nesses momentos de crise que a gente realmente vê se o nosso desenvolvimento pessoal está acessando algum lugar ou não, se a gente está consciente ou não. Outro ponto importante que eu acho que essa crise traz pra gente é revelar como nós somos frágeis e como tudo é passageiro. Nós estamos todos conectados e esse vírus está mostrando que como humanidade nós somos um corpo maior. A gente precisa parar de se ver separado uns dos outros como seres humanos, com os animais, com o planeta Terra. O desequilíbrio do mundo manifestado, do mundo material, nada mais é do que consequência do desequilíbrio em outros campos, do campo mental, do campo emocional, do campo espiritual. Essa soma desses campos é manifestada aqui. Então esse vírus, gente, nada mais é do que uma representação de quem a gente está por dentro. E ela revela também a nossa falta de responsabilidade com a vida. Agora todo mundo quer cuidar da imunidade. Agora todo mundo quer tomar vitamina C. Agora todo mundo quer ficar saudável para não pegar o coronavírus. A gente trabalha só quando o bicho pega, só quando a água realmente bate na bunda, sabe? E a gente precisa aprender que a vida não é assim. Esse vício que a gente tem em só curar o sintoma e não olhar para a causa e cuidar da raiz das coisas está destruindo a gente como humanidade. A gente está tendo uma baita crise econômica porque as pessoas, quando o bicho pega, falam: ai meu Deus, agora o que eu faço? Agora que está chovendo, quer arrumar o furo no telhado. A gente arruma o furo do telhado, gente, quando tá sol. Isso é para tudo na vida. E o que a crise está mostrando pra gente é que a gente não tem que cuidar da nossa saúde, da nossa imunidade, das nossas finanças, da nossa empatia com o próximo quando o bicho pega. A gente tem que fazer isso muito antes. A gente tem que fazer isso porque a gente honra a vida, porque a gente está consciente, porque a gente está aqui para melhorar e não para se destruir. Então entenda que o coronavírus é só uma manifestação de como nós estamos doentes há muito tempo. A humanidade, gente, vem recebendo várias doenças, vários avisos da natureza há muito tempo. Só que a gente não faz nada para se autotransformar, para se desenvolver, para olhar para si, para ver o que está errado na nossa própria vida e fazer algo para expandir. Então, esse nosso olhar limitado e superficial é o que está deixando a gente doente. Tem muito mais pessoas, gente, se matando. Tem um índice que mostra que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Isso é seríssimo e mostra como a gente está doente em níveis muito mais sutis. Só que você vê a mídia falando disso? Você vê a cada 10 segundos alguém repostando no Instagram ou no Facebook sobre depressão, sobre suicídio? Não. E por que será? E aqui que eu quero fazer você pensar. Tem várias doenças, tem várias coisas acontecendo, tem vários desequilíbrios e desigualdades no mundo, no meio ambiente, na sociedade, na economia. E ninguém fala nada. E ninguém questiona.
Mas aparece na sua TV, aparece no noticiário e você fica ali igual um zumbi, se nutrindo daquilo, pegando aquilo como uma verdade absoluta e fazendo o quê? Vibrando no medo. E é isso que eu quero fazer você pensar sobre a qualidade da vibração que você tá agora e como isso interfere não só para o coronavírus, mas para qualquer doença e para nosso, futuro como humanidade. Então, por favor, escuta o que eu tenho para te dizer agora com mente e coração abertos. Eu não tô aqui para impor a minha verdade, eu não tô aqui para fazer você acreditar em nada, eu não tô aqui para fazer você acreditar numa doutrina, não é essa a minha intenção. A minha intenção é fazer você pensar, através do conhecimento e do autoconhecimento, se libertar dessa camada de ilusão. Tudo no universo é energia, tanto o seu corpo físico, o ar que está entre nós, um vírus, uma emoção, um objeto, um ser espiritual, tudo é energia. E cada energia vibra numa frequência e vibração diferente. O seu corpo físico vibra em média de 62 a 78 Hz por minuto, enquanto a sua mente, o seu campo mental, vibra em média 72 Hz por minuto. Para você ter uma ideia, a doença, os vírus e as bactérias vibram a partir de 60 Hz por minuto. Esse 60, essa vibração para baixo, é o que deixa a gente doente emocionalmente, mentalmente, fisicamente e causa até a morte. A morte é aproximadamente de 20 a 25 Hz por minuto. E existe um estudo realizado pelo Dr. Hawkins, que é escritor desse livro, que fez toda essa pesquisa baseada na vibração, tanto do nível de consciência quanto das emoções. E ele criou a escala de consciência de Hawkins. Eu vou colocar aqui para vocês terem uma dimensão. E se vocês forem ver, gente, o medo, ele vibra em média de 100 Hz por minuto. Se você tá com seu campo elevado, você não tem ressonância com vírus e bactérias. Você não tem ressonância com a densidade. Agora, do medo para baixo, onde a gente começa a entrar no pânico, na dúvida, na incerteza, na falta de empatia e realmente começar a pirar, a vibrar muito baixo nesse medo, nessa escassez, nessa raiva, você abre espaço para que a doença se instale. A sua vibração é um conjunto de tudo que você pensa, sente e faz, os lugares que você frequenta, as pessoas que você convive, a comida que você come. Tudo isso faz uma somatória e uma média de frequência, vamos dizer assim. Então, se você fica assistindo um monte de noticiário, um monte de notícia ruim, adora ver uma tragédia e adora se nutrir desse medo, você não está se ajudando. Você não está ajudando a consciência global, que é o aglomerado de energias de todos nós juntos. Então, com a vibração do planeta abaixo, a doença, o vírus vai se espalhar com muito mais facilidade e você não está nem se ajudando. Então, gente, o pânico não ajuda em nada, o medo não ajuda em nada. Pelo contrário, ele te deixa na ilusão, ele deixa você reativo, ele faz você tomar atitudes muito mais impulsivas e menos racionais. Então, para de medo. Vamos supor que essa pandemia fosse uma pandemia de uma doença muito séria, onde se espalhasse pelo ar, pela água e todo mundo que se contaminasse e morresse na hora. Mesmo assim, mesmo se fosse esse o nível de doença que a gente estivesse falando aqui agora, o seu medo, ele só vai piorar. Por isso que você não tem que se preocupar. Você tem que agir de acordo com a situação atual, então lavar mais as mãos, evitar estar perto de pessoas idosas e ficar passando bactérias para essas pessoas. Se alguém tossir do seu lado, se você tossir, espirrar, se proteger. Se você estiver doente, usar máscara, só ir para o hospital se realmente você estiver com muitos sintomas da doença. Só que o medo piora. E além dele piorar o seu estado vibracional e além dele te colocar semelhante, abaixar o seu campo vibracional para você ficar semelhante à doença, semelhante ao vírus, adivinha o que acontece? Você acessa o campo do seu inconsciente. A manipulação, gente, mental existe há séculos. Ela é utilizada principalmente através do medo. Por isso que você liga o noticiário, por isso que você abre um jornal, por isso que você vê coisa de política, é só tragédia. Me diz uma vez que você ligou a TV e você só viu notícia boa. Você não vai ver, isso não existe.
Agora me diz uma vez no seu dia que você só viu tragédia, que da hora que você acordou, abriu os olhos, da hora que você foi dormir, você só viu gente se matando, gente roubando. Não. Por quê? Porque existe muito mais coisa boa no mundo do que ruim. Só que a manifestação, esse campo de manipulação, você fica muito mais vulnerável. Então é muito mais fácil tratar a humanidade como marionete quando a gente está com medo. Então para de se preocupar, para de ter medo, vai atrás de informação, questiona o que eu tô te trazendo agora, questiona o Dr. Hawkins, vai atrás do que tem em sintonia com você. Para de fazer piada sobre isso, para de alimentar e nutrir memes sobre coronavírus. Gente, isso não é engraçado, é uma doença. E talvez você só esteja fazendo piada sobre isso porque você não perdeu ninguém que você ama por causa dela. Empatia, compaixão. Então usem essa crise ao favor de vocês, não para ganhar coisas em cima da crise, mas para vocês evoluírem e expandirem a consciência de vocês, para vocês verem o egoísmo que está oculto dentro de todos nós, eu me incluo nessa, para a gente ver como a gente está destruindo o nosso planeta, a gente está sem imunidade alguma, a gente não se alimenta direito, a gente não gasta tempo e energia com as coisas que importam, a gente está sempre na camada do trivial, na camada do que dá prazer, na camada, aí o bicho pega, a gente não tem profundidade, a gente não tem raiz. E eu tô falando com firmeza aqui porque é revoltante, gente. O ser humano tem um potencial, mas um potencial surreal. E a gente tá pegando todo esse poder e jogando no lixo, dando na mão de pessoas que estão manipulando a gente. Então, pro seu bem, pro bem da humanidade, pro bem da nossa sanidade, tanto mental, quanto física, quanto emocional, para de se nutrir de medo, para de ficar vendo essas informações o dia inteiro. Você precisa vibrar no oposto. Tudo que eu falo aqui, gente, para vocês é só para vocês transmutarem a densidade para a polaridade oposta, para vocês se elevarem. Vão atrás do que fazem vocês felizes, vão atrás de nutrir o espírito de vocês. E observem a beleza oculta por trás das coisas. A gente está tendo uma crise que é uma baita oportunidade para fazer a gente repensar sobre tudo. Sobre finanças, sobre o nosso tempo no trabalho, sobre a nossa empatia, sobre a nossa saúde física que a gente não cuida muito bem. Para e reflete. Olha como você cuida do planeta, olha como você vê o outro, como você lida com a humanidade em si e melhora. Porque é isso que eu tô fazendo. Eu poderia estar realmente pirando na batatinha, porque eu tenho, muito mais chances de estar contaminada do que muita gente, porque eu vim de um lugar de alto risco, eu tô nos Estados Unidos agora. Mas pirar não vai ajudar. Vai cair a minha vibração, vai cair a minha imunidade. Eu vou abrir o espaço para os vírus e bactérias se proliferarem. Vocês entendem como é incoerente? Então, a gente precisa mudar esse mindset através das nossas ações, através dos nossos pensamentos e através dos nossos sentimentos. A mudança começa em você, a mudança não está no governo, a mudança não está na empresa que vai descobrir a vacina. Porque tá bom, gente, vai ter vacina, mas a vacina não é a cura, é a prevenção. Aí a gente diminui ainda mais a nossa imunidade, aí ano que vem uma ainda mais forte. É um ciclo, gente. O ciclo está se repetindo e a gente não está aprendendo. Então, use a crise ao nosso favor, use a crise ao seu favor, ao seu desenvolvimento. E eu garanto que se você alterar o seu estado vibracional, você sair, dessa onda, da massa, da boiada, que vai todo mundo cego para o mesmo lugar, que não se questiona, que não para pensar, só vai indo com o que vê no jornal, eu te garanto que esse lugar que tá todo mundo indo não é muito agradável. Então faça isso por você. Eu realmente relutei e pensei muito se eu ia falar sobre esse assunto ou não, porque como eu falei, é polêmico, e aí tem gente que concorda, tem gente que discorda, vem pessoas de todas as opiniões. Eu não tô aqui para questionar a sua opinião, então é realmente um vídeo para fazer você pensar, tanto na sua energia e naquilo que a crise tem para te ensinar. Eu desejo de coração que a gente aprenda, mais uma vez eu me incluo nessa, com esse momento caótico que a gente está vivendo, e que a gente descubra que o maior vírus da humanidade não é o corona. É sim o nosso medo, a nossa ignorância e a nossa inconsciência como seres.